E aí pessoal, eu sou o Saor Lucena e hoje eu quero recomendar para vocês um livro que com certeza vai lhes ajudar a serem mais piedosos. E este livro é A Prática da Piedade, do Lewis Bailey, lançado pela editora Pes. Talvez você ainda não tenha ouvido falar deste livro, mas isso não muda o fato de que ele é um clássico da literatura cristã. Ele foi lançado no século 17 e já em poucos anos ali ele já tinha mais de 60 edições. Hoje, então, nós sabemos que são muitas edições em várias línguas, francês, holandês, português, inglês e muitas outras. E por que esse livro tem tantas edições e tantas línguas assim? Justamente pela sua qualidade. Esse livro é um clássico, ele tem muito a nos oferecer, justamente para nos ajudar nessa sua proposta de nos ensinar o que é colocar em prática a piedade, como ser piedoso, como viver conforme Cristo quer que vivamos, para a glória dele, em serviço ao próximo e de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. É isso que esse livro nos ajuda a fazer através de tudo que ele tem a oferecer aqui. Dentre as várias coisas que esse livro nos ensina, ele vai falar um pouco sobre como fazer uma leitura bíblica com proveito, como ter boas meditações antes de dormir, como fazer orações de ações de graça antes e depois das refeições. Além disso, como pensar e colocar em prática um viver piedoso. Então ele vai olhar para toda a nossa vida cristã, não somente para um aspecto dela, e nos ensinar como viver da maneira que glorifica a Deus. Isso é muito interessante, porque às vezes quando falamos em uma vida piedosa ou viver de maneira piedosa, nós às vezes pensamos somente em, isso é ler a Bíblia, orar, louvar. E algumas pessoas, inclusive, pensam que para alguém ser piedoso, ele não pode fazer mais nada além disso. Ele não pode assistir um filme, ele não pode ter um trabalho, ele não pode viver dentro da sociedade. Não, ele tem que se excluir, se trancar no seu quarto, ler a Bíblia, orar e pronto, é isso. Mas não é isso que esse livro vai nos ensinar. Ele vai nos mostrar que toda a nossa vida e todas as nossas atividades, incluindo até mesmo os nossos pensamentos, devem ser pensamentos piedosos, ações piedosas, ações que estejam de acordo com a palavra e glorifiquem a Deus. E é bom a gente tentar definir um pouco os termos aqui. Ser piedoso não é você ter cara de sofrido, não é você ter uma voz fina, como meu professor já falou, que algumas pessoas, quando querem ser piedosos, fazem uma voz fina, uma voz baixa, uma voz sofrida. Não é isso. Ser piedoso realmente é você viver conforme o que Cristo nos ensinou, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, colocando em prática os ensinos bíblicos, tentando se preocupar com isso, temendo ao Senhor, vivendo, sempre pensando o que glorificará o meu Deus, o meu Salvador. Então, essas são atitudes que caracterizam uma pessoa piedosa. É aquela pessoa que não faz brincadeiras tolas, que não pensa em coisas que não são apropriadas, ou mesmo quando pensa, ela se policia e pede perdão e ela tenta fazer coisas que estão de acordo com as Escrituras e tentam fazer tudo para a glória de Deus. Isso é viver de forma piedosa. Conforme nos é dito no prefácio desse livro, ele foi escrito provavelmente a partir das pregações de uma série de sermões que o Lewis Bailey fez no início do seu ministério acerca de viver uma vida piedosa. Isso é interessante porque você nota que isso não é um livro acadêmico ou algo assim, mas é um livro prático. É um livro que foi baseado em sermões onde o Lewis estudou as Escrituras e pregou-as às pessoas da sua igreja, às pessoas à sua volta, para que elas conseguissem colocar em prática o que ele estava ensinando a respeito das Escrituras. Então, é um livro que tem sim princípios muito profundos, mas são todos colocados, ensinados de uma maneira que nós consigamos pôr em prática. É uma maneira devocional, mas ao mesmo tempo uma maneira exegética e profunda. Porque se você pensa que esse livro é um devocional raso, você está enganado. Aqui nós temos mais de 2.000 citações de textos bíblicos que vão ser analisados de uma maneira que você vê a profundidade do estudo do Lewis e como você pode entender aqueles textos e colocá-los no seu dia a dia. E se você gosta dos puritanos, você poderá entender aqui o que era o viver piedosamente segundo a visão dos puritanos. Puritanos, se você não sabe,
foi um grupo de cristãos que tentavam viver de uma maneira muito regrada para a glória de Deus. Mas assim, regrado não de uma forma farisaica, não de uma forma para buscar a salvação, mas porque eles foram salvos e sabiam que foram salvos pela graça de Deus na obra de Cristo Jesus, então eles tentavam viver de uma maneira que o sacrifício de Cristo valesse a pena na vida deles. Ou melhor dizendo, que eles pudessem pelo menos fazer o máximo que eles conseguissem para agradecer a esse Deus Salvador que morreu por nós. Então, isso aqui nos mostra que os puritanos e toda essa ideia de viver piedosamente não é uma maneira farisaica de viver, não é uma maneira regrada ou uma maneira desligada do espiritual, de viver em amor, de viver em agradecimento. Pelo contrário, é uma prova disso, porque quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. É isso que o próprio Jesus vai nos ensinar. E é isso que o Lewis quer nos ensinar a colocar em prática e a fazer. E é interessante notar que, mesmo falando sobre piedade, sobre algo que nós devemos colocar em prática, ele vai começar esse texto falando sobre quem é Deus em sua pessoa, em essência, em seus atributos. Ou seja, ele vai mostrar quem é Deus para então nós sabermos como viver uma maneira piedosa, já que Deus é a regra, é o padrão, é a fonte de como viver da maneira correta. E ele vai usar então os atributos de Deus, a essência de Deus, quem ele é, para ser a base de como nós podemos viver dessa maneira que agrada ao próprio Deus. E ele vai mostrar que a graça divina que nos salvou é o fundamento de toda a graça que nós necessitamos, nós pecadores, para vivermos um viver santo, já que nós em nós mesmos não temos forças para abandonar o pecado e viver para a glória de Deus, mas quando Ele nos capacita com o dom da fé, o dom do arrependimento, nos regenerando, nós então conseguimos ter forças para lutar contra o pecado diariamente e tentarmos sempre colocar em prática o que as Escrituras nos ensinam. Assim, o Lewis vai desenvolver todo o seu livro aqui, falando a partir dessa base que ele construiu no início dele, mostrando os dois destinos da vida, o caminho largo para a destruição e o caminho estreito para a salvação. Ele vai sempre mostrar essa separação de como nós podemos viver da maneira correta, que é uma prova de que nós fomos salvos, e da maneira errada, que nos leva à destruição. E na parte restante do seu livro, o Lewis vai falar de como nós podemos estar preparados para o segundo advento de Cristo, para a volta de Cristo, porque afinal de contas o nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nos disse que nós deveríamos estar preparados, porque ele vem como um ladrão, e não no sentido ruim, mas justamente no sentido de que nós não sabemos quando ele chegará, mas nós temos que estar prontos, vivendo de uma maneira que glorifique a ele, em agradecimento, e prontos para recebê-lo e ele nos receber e nos reconhecer como servos dele. E então ele vai abordar toda essa maneira de como nós podemos viver, primeiramente, de forma negativa, nos mostrando como nós podemos evitar os 7 obstáculos que ele define aqui para um viver piedoso, e depois de maneira positiva, nos mostrando como nós podemos viver de maneira piedosa, e isso ele vai fazer desde o capítulo 5 até o capítulo 17. Dessa forma, o Lewis não está falando somente de como viver, mas também de como morrer. E resumindo um pouco esse livro, usando as palavras da própria contracapa dele, este livro é um livro a respeito de como viver bem e de como morrer bem. Ou seja, de como fazermos tudo o que nós temos para fazer para a glória de Deus, de maneira piedosa, para que nós façamos com que o sacrifício do nosso Senhor seja visto em frutos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, tenham se interessado, porque ele tem muito a nos ensinar para que sejamos piedosos e glorifiquemos a Deus. E se você quiser adquiri-lo, você encontrará aqui embaixo na descrição o link para fazer isso. Então, se você gostou, deixe um like aí no vídeo para a gente saber desse feedback de vocês. Além disso, comente o que você achou, que livro você quer ver aqui no canal, que outras coisas você quer ver aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam reconhecer esse material e ver como ele é interessante, como este livro tem a nos ensinar. Fiquem com os próximos vídeos, se inscreva no canal do Evangelho em Questão e é isso aí, pessoal. Valeu!